fazer a apresentação do Alberto. É muito fácil fazer uma apresentação para o Alberto, porque eu conheço ele já de longa data. Ele é professor titular da Unicamp, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, o IMEC. E eu conheço o Alberto já tem, eu não sei quantos, talvez 20 anos. Ele foi meu professor de cálculo numérico enquanto eu fazia graduação na Unicamp. E apresentar o Alberto é um grande prazer, porque eu tenho muitas boas lembranças daquele curso, principalmente porque, após as aulas, ele ficava falando para a gente sobre buracos negros e outras teorias fenomenais que tem na física. E, bom, se eu tivesse que apresentar o Alberto, eu apresentaria ele como, além de um excelente professor, um curioso científico. Porque é impressionante o conhecimento dele sobre física e matemática. Ele é um físico matemático. E é muito agradável de conversar com ele, quando você, apesar de ser corintiano, ele, depois de um tempo, você nota que é uma pessoa interessante de se conversar, de um conhecimento profundo, e bastante empolgado também nas suas descobertas e em divulgar a ciência. Bom, Alberto, com isso, eu dou a palavra a você. Obrigado pela apresentação. Professor José Abel, eu tenho certa dificuldade em chamar de professor José Abel, porque para todo mundo que viveu aqueles anos na Unicamp, o professor José Abel é o Manaus, certo? Então a gente chama até hoje de Manaus, doutor Manaus, professor Manaus, certo? O tema dessa nossa conversa é esse que vocês veem, né? É a história por trás dessa famosa expedição de 1919, que envolve 2 eclipses, a gente vai ver, que ela não só comprovou uma das previsões da teoria da relatividade, mas também fez com que Einstein fosse uma figura conhecida mundialmente. Até então, o Einstein era muito conhecido entre os físicos. O Einstein passa a ser uma figura, vamos dizer assim, de cultura popular, pop, a partir desses eventos. Eu sempre gosto de dar algumas referências para quem quiser se aprofundar. Tudo que vocês virem aqui, em particular as figuras, são dessas 2 obras. Esse é um livro, infelizmente eu só conheço a versão em língua inglesa, o Júri de Einstein, né, que narra em detalhes as primeiras evidências científicas que comprovaram a relatividade, em particular a questão dos eclipses. E esse artigo, publicado exatamente 10 anos atrás, em março de 2009, certamente também motivado pela efeméride notável com o aniversário do Einstein, mas a gente vai ver que tem outras efemérides interessantes aqui, né? Primeira coisa é que eu falo que são 100 anos de eclipse, mas os 100 anos de verdade vão ser dia 29 de maio, tá certo? Né? O eclipse famoso ocorreu no dia 29 de maio de 1919, então ainda faltam alguns meses para o centenário verdadeiro, mas isso não é um problema, né? Isso está registrado aqui. Isso aqui é um selo feito por São Tomé e Príncipe, que é um dos locais envolvidos na expedição, vocês vão ver. A outra efeméride notável aqui, como a Betty já disse, é o dia 14 de março. O dia 14 de março é o dia do nascimento do Einstein, é o dia da morte do Stephen Hawking. Stephen Hawking morreu exatamente há um ano atrás, né? E também é o dia do Pi. Quando você escreve 14 de março na grafia inglesa, fica 3/14, 13,14, é a melhor aproximação para Pi com 2 casas decimais, então hoje é o dia do Pi. Então é interessante que tem várias coisas para se celebrar hoje. Mas o que nos interessa aqui é a história do eclipse. Esse eclipse foi divulgado em todo o mundo, num contexto que a gente vai entender já qual é. Isso aqui, de onde a gente tira o título, né,
Esse título, Todas as Luzes Circulam no Firmamento, é uma tradução do professor Manaus. A minha tradução era literal e feia, né? O professor Manaus fez uma tradução muito mais interessante. Isto é a chamada da matéria do New York Times que divulgou esse feito, né? Einstein triunfa, tudo, quer dizer, é a partir dessa grande divulgação na mídia relevante da época, que eram os jornais, que Einstein passa a ser uma figura conhecida mundialmente, né? No Brasil também, né? Isso aqui é o Jornal de Sobral, lá no Ceará, e ele também dedica uma matéria sobre o eclipse de 29 de maio. Quer dizer, de repente, Einstein virou trend topic em todos os jornais do mundo, certo? Até então, ele era uma figura restrita, basicamente, ao mundo dos físicos. Veja, eu já disse que essa expedição do eclipse, ela fez observações que comprovaram algumas previsões da relatividade geral, certo? O que é a relatividade geral? A relatividade geral é a teoria correta atualmente para a descrição dos fenômenos gravitacionais. A relatividade geral, de certa maneira, é a teoria que desbanca a gravitação universal na descrição dos fenômenos gravitacionais. Eu tenho que falar um minutinho de gravitação universal de Newton. Vai ser a única fórmula que vai aparecer nessa palestra, é aqui, porque eu preciso de um mínimo para poder contextualizar essas coisas, né? A gravitação universal é obra desse senhor, Isaac Newton, que é uma figura ímpar, um gigante da ciência, sem dúvida nenhuma. E a gravitação universal diz respeito a uma interação universal presente para todos os corpos da natureza. Se você tiver dois corpos de massas M1 e M2, e eles estão localizados a uma distância r, esses dois corpos experimentam uma força de atração, e essa força ela é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e tem a constante de Newton aqui, que é uma constante para todos, certo? Da teoria newtoniana da dinâmica, a gente sabe também que se você submete um corpo a uma força F, esse corpo desenvolve uma aceleração, o famoso F igual a ma. Então, se você se fixar no M1, esquece o M2 por agora, se você fixar no M1, o M1 ele vai desenvolver uma aceleração que vai ser dada por sua formulinha aqui, tá certo? Você pode se perguntar que aceleração o corpo M1 vai desenvolver sujeito à atração gravitacional de M2. Basta você igualar essas duas expressões. Quando você iguala, você nota que você tem um M1 aqui, você pode eliminar esses M1s e você fica com isso, tá certo? A aceleração que o corpo desenvolve devido à atração gravitacional de M2 não depende da massa M1. Esse é um resultado bastante profundo que está por trás, por exemplo, daquelas famosas, eu vou chamar de experimentos, na falta de uma palavra melhor, do Galileu, da Torre de Pisa, certo? Que você nota que corpos de massas diferentes, de composição diferentes, descrevem exatamente a mesma trajetória quando estão em queda livre, quer dizer, quando estão sob a ação da atração gravitacional da Terra, né? Isso é uma propriedade única da gravitação, nenhuma outra interação conhecida da natureza tem essa propriedade, né? De certa maneira, aqui está o germe da relatividade geral, né? Então, essa igualdade entre massa inercial e massa gravitacional, que é uma coisa que o Newton já conhecia, na verdade o Galileu já conhecia, ela esconde o germe da relatividade, né? Uma das implicações dessa teoria é que, se você supuser que a massa M2 é muito grande, de tal maneira que você pode desprezar a ação do outro corpo sobre ela, você pode supor que esse cara fique em repouso, o outro corpo desenvolve uma trajetória que é uma elipse, tendo o corpo que exerce a atração gravitacional localizado nos focos, né? Essa é a famosa lei de Kepler. Eu disse que isso implica isso, mas historicamente não foi bem assim. Quer dizer, o Newton usou isso para deduzir isso, de fato, tá certo? Mas quando você tem quando você tem dois corpos na jogada, só dois corpos interagindo gravitacionalmente, as soluções que correspondem a órbitas periódicas são essas, não tem outra, tá certo?
Muito bem. Acontece que na natureza você não tem dois corpos, você tem um monte de corpos, certo? O sistema solar tem vários corpos, então essa descrição envolvendo dois corpos é, na melhor das hipóteses, uma idealização muito idealizada, tá certo? Seria interessante você agregar mais corpos, colocar um terceiro corpo aqui. Esse problema, de maneira mais geral, é um problema muito complicado, porém, você pode fazer determinadas previsões se você supuser que esse terceiro corpo, que entra na jogada, também é um corpo pequeno. De tal maneira que você pode considerar que esse terceiro corpo ele vai perturbar ligeiramente isso aqui. Então, isso vai virar uma elipse meio perturbada, né? Tem um resultado bastante genérico, que com perturbações dessa natureza, o que acontece com essa elipse é que ela começa a precessar. Isso aqui fica assim, pi, 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 pi. Tá certo? Isso é uma previsão da teoria newtoniana. Isso aqui é importantíssimo, né? Foi assim, por exemplo, que se descobriu o planeta Netuno. O planeta Urano, esse foi descoberto usando um telescópio, estudando-se desvios na órbita de Netuno, levando-se em conta os outros planetas conhecidos, mostraram que deveria haver um outro planeta. E você consegue determinar de maneira bastante precisa a posição do céu desse planeta. Aí você apronta um telescópio para lá e você acha o planeta. Isso é fantástico, certo? Netuno, ele tem um brilho intrínseco, bom, é um planeta, certo? É fraco. Você nunca ia achar Netuno no século XIX se você não tivesse calculado a posição dele, né? Então, Netuno foi descoberto estudando-se esse tipo de desvio na órbita de Urano. Plutão, que não é mais planeta, coitado, certo? Plutão foi descoberto a partir de perturbações da órbita de Netuno. Plutão foi descoberto no século XX, certo? Então, a teoria newtoniana é uma teoria de fantástico sucesso, certo? Fantástico sucesso. Basicamente, havia uma única descrição ainda incompleta, eu vou voltar nela aqui, mas do ponto de vista de descrição dos planetas no sistema solar, a gravitação universal de Newton é suficiente, certo? O problema da gravitação newtoniana é um problema de princípio e tem a ver com a teoria da relatividade, proposta pelo aniversariante de hoje, em 1905, com a sua teoria da relatividade especial, que não acomoda o que se chama de ação instantânea à distância, certo? Exatamente o que é a teoria newtoniana. O que significa ação instantânea à distância? Do jeito que eu apresentei a interação gravitacional, se eu tiver um corpo aqui na minha mão e um corpo lá no cantinho do auditório, e só tem esses dois corpos aqui no universo, então esse corpo aqui vai sentir uma força que aponta na direção da reta que une esses dois corpos. Aponta na direção do laser aqui, ó, lá. Se aquele corpo, por algum motivo, resolve andar para cima, imediatamente essa forcinha aqui vai andar também. Certo? Isso é ação à distância instantânea. Isso é incompatível com a relatividade especial. A relatividade especial não acomoda nenhum tipo de ação instantânea. Na relatividade especial, nenhum sinal de nenhuma natureza vai se propagar com velocidade maior que a da luz. A velocidade da luz é grande, mas não é infinita. Portanto, você não tem ação à distância. Então, o problema da gravitação newtoniana, em 1905, é um problema conceitual. E já em 1905, quando Einstein apresenta seus trabalhos de relatividade especial, ele começa a questionar que tipo de alteração devia ser feito na gravitação universal para que ela fosse compatível com a relatividade especial, porque ela não era. Muito bem. Em 1911, o Einstein ele ainda não tinha a teoria da relatividade geral, que é a teoria que descreve, que acomoda corretamente a gravitação newtoniana no contexto da relatividade. Ele não tinha ainda a relatividade geral, mas usando
todo o seu gênio, né, Einstein conseguiu fazer algumas previsões de como a gravitação deveria ser modificada para incorporar a finitude da velocidade de propagação de qualquer coisa, em particular das interações gravitacionais. Quando ele começa a fazer os seus primeiros trabalhos sobre luz e o princípio de equivalência, em palavras muito simples, ele diz que uma atração gravitacional constante e homogênea, como a que a gente sente aqui agora, né, é indistinguível de uma aceleração na direção contrária. Significa que eu não consigo diferenciar, fazendo experimentos que você quiser, se eu estou na superfície da Terra, com a massa que a Terra tem, com tudo mais, com uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado para cá, ou se eu estou numa cápsula, no meio do espaço, acelerando com 9,8 metros por segundo ao quadrado na outra direção. Essas situações são indistinguíveis. Esse é um artigo famoso, eu irei poupá-los da minha leitura em alemão, mesmo porque eu sei que teria gente na plateia que seria implacável com qualquer erro. E não é a Betty, tá certo? Então, eu não vou ler isso, tá certo? Mas Mas a ideia dos famosos experimentos dos elevadores de Einstein é esse, certo? Então, você tem uma situação, você está num elevador parado, e você faz um feixe de luz atravessar essa trajetória da luz. Se a velocidade, se o elevador se move com a velocidade constante, essa é a trajetória da luz. Se o elevador se move com aceleração constante, essa é a trajetória da luz. Porém, se você leva a sério o princípio da equivalência, e o Einstein obviamente levava, essa situação é indistinguível da ação da atração gravitacional sobre a luz. Certo? Isso é uma coisa nova. A gente vai ver que não é tão nova assim. Mas para o Einstein era novo. O fato de que você poderia prever, teoricamente, um tipo de interação entre a luz e a gravitação que não estava acomodado na teoria newtoniana. Na verdade, estava, a gente vai ver. Certo? O Einstein, então, imediatamente teve uma ideia. E a ideia é o seguinte: essa deflexão ela é maior quão maior for a atração gravitacional. Para você conseguir atrações gravitacionais intensas, você tem que ter corpos grandes, muito massivos. O maior corpo disponível perto aqui é o Sol. Tá certo? Então, o Einstein teve a ideia de acompanhar a luz emitida de estrelas distantes que passam próximas ao Sol. Certo? Então, se a luz efetivamente é desviada como ele prevê, o que você veria era uma trajetória desse tipo. Então, quem está aqui na Terra tem a impressão que a estrela está aqui, mas na verdade ela está lá. Tá certo? Isso tem um problema óbvio. O problema óbvio é o seguinte: se o Sol estiver na sua frente, você não vê estrela nenhuma. Certo? Porém, a gente sabe que tem uma situação que às vezes o Sol se esconde, que são os eclipses. Então, a ideia de explorar um eclipse é que o eclipse ia ficar entre a Terra e o Sol, você ia diminuir consideravelmente o brilho do Sol e você ia conseguir ver essas estrelas. Essa é a ideia. O Einstein estima esse desvio, 0,87 segundo de arco, é pequeno, mas era detectável com a tecnologia da época. O Einstein, ele imediatamente propõe a possibilidade de verificação observacional. Eu faço questão de falar isso, principalmente para os estudantes que consideram o Einstein o suprassumo do físico teórico, que passava a vida debruçado em matemática complicada. Isso é verdade, mas ele tinha uma preocupação constante com testar, de alguma maneira, as previsões de suas teorias, fazendo observações, fazendo experimentos. Quer dizer, o Einstein usava o método científico da maneira que um cientista deve usar. Certo? O Einstein era um cientista.
Então, nessa época, 1911, é bom a gente ter essa data em mente, ele escreve para uma série de astrônomos, veja, com que frequência tem eclipses na Terra? Essa é uma pergunta boa para fazer para estudante, tá certo? Vamos lá, o que é um eclipse? Aquilo que eu falei. Eclipse solar é quando a Lua fica exatamente entre a Terra e o Sol e, portanto, ela tampa o Sol. Tá certo? A gente se move ao redor do Sol, ainda que tem gente que duvida, eu garanto que a gente se move em torno do Sol. Esse caminho demora 1 ano, certo? E a Lua se move em torno da Terra. Esse caminho demora 28 dias, tá certo? Veja, deveria ter um eclipse por mês, certo? Ocorre que o plano do movimento da Lua não coincide com o plano do movimento da Terra. O plano do movimento da Terra, chamado eclíptica, o plano do movimento da Lua está inclinado de 5 graus. Então, não é a cada mês que você tem um eclipse. É tipicamente a cada ano e meio. Cada ano e meio. Então, e o Einstein sabia disso. Então, em 1911, certo? O Einstein imediatamente contata todos os astrônomos, descobre que vai ter um eclipse promissor em 1914, que seria visível da Rússia. O que é bom, porque Rússia é terra. Se é visível do meio do Pacífico, é difícil. Tá certo? Agora, na Rússia, Sibéria, é frio, mas é terra. Então, você consegue levar um telescópio até lá. Tá certo? E ele convence um astrônomo jovem, Erwin Philipp Freundlich, né, a fazer essa expedição. Ele faz essa expedição, é uma expedição curiosa, porque envolve também uns astrônomos americanos que iam testar uma outra previsão da relatividade geral, que é o avanço do periélio do Mercúrio. Eu vou voltar para falar do avanço do periélio do Mercúrio, mas eles vão fazer juntos. Em 1914, essa expedição sai da Alemanha, de trem, e eles vão para Odessa, na Rússia, certo? Só que você sabe o que é 1914, é a guerra, certo? Os dois, o Império Russo e a Alemanha, entram em estado de guerra. Esses astrônomos são considerados espiões, eles não conseguem explicar por que eles têm aqueles equipamentos esquisitos, e eles são todos presos, né? E, em particular, o Freundlich fica 2 anos preso na Rússia. Complicado. E os americanos são liberados. Os americanos são liberados e conseguem fazer algumas observações que têm a ver com o avanço do periélio de Mercúrio, mas exatamente o problema do desvio da luz, esse não tem nenhuma expedição, porque eles são presos. O Einstein, pessoalmente, que na época já tinha algum prestígio como cientista, ele pessoalmente se envolve para tirar o Freundlich da cadeia, que ele consegue tirar depois de 2 anos. Certo? Então, na verdade, eles perderam a chance desse eclipse. O outro eclipse ia ser mais ou menos 1 ano e meio depois. Só que aí tem um evento notável, em 1916, cujo o protagonista é esse senhor, Karl Schwarzschild, né, que era um astrônomo importantíssimo na época. E essa história eu conto nesse artigo da nossa revista Brasileira de Ensino de Física, que é uma revista que está feita para estudantes, certo? Para grande parte dessa audiência, e eu acho que valeria a pena que vocês cultivassem o hábito de folhear. Ninguém folheia a revista hoje, certo? Mas você folhear eletronicamente essa revista. O que acontece com a solução de Schwarzschild é que você consegue calcular corretamente aquele desvio. E é 2 vezes maior o que o Einstein calculou, certo? Então, de certa maneira, a prisão do pobre Freundlich acabou ajudando o Einstein, certo? Porque naquele primeiro expedição, a previsão do Einstein, que estava errada, não ia ser comprovada, tá certo? Esses números são importantes mais para frente, que a gente vai ver. Bom, em 1916, estava no meio da guerra. A chance de você organizar um outro expedição daquilo era 0, tá certo? A guerra teve em 1918, como vocês sabem, né? E aqui começa a nossa história,
cujo protagonista principal é Arthur Eddington, né? Essa história eu preciso contar um pouquinho. A guerra foi terrível, eu não preciso contar isso para ninguém, certo? A guerra foi terrível. Agora, a Primeira Guerra Mundial ela tem uma particularidade curiosa, que as comunidades científicas dos países beligerantes, em particular a comunidade científica alemã e a comunidade científica britânica, eles eram entusiastas da guerra. Tem um monte de histórias muito trágicas que repercutem, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. A mais trágica que eu conheço é a do Fritz Haber, quem quiser depois pode ler a respeito disso, né? Mas as comunidades científicas dos países beligerantes, na França também, dos países beligerantes, em particular da Inglaterra, no Reino Unido e na Alemanha, eles eram entusiastas da guerra, com algumas exceções. O Einstein era uma exceção. O Einstein sempre foi um pacifista, deixou isso por escrito. O Eddington era um pacifista e deixou isso por escrito. O Eddington foi ameaçado de ser preso. Ele só não foi preso porque ele era tão importante já na época que ninguém se atreveu, certo? Mas ele deixou por escrito, dizendo que aquilo era uma loucura e tudo mais. Com o final da guerra, o Eddington acreditou que aquilo era uma oportunidade de mostrar ao mundo que todas as desavenças, pelo menos entre as comunidades científicas, da Alemanha e da Inglaterra, estavam esquecidas. Porque seria uma expedição britânica que comprovaria a previsão de um cientista alemão. Em 1918, o Einstein ainda era alemão, né? Depois ele não ia ser mais alemão, mas em 1918 ainda era alemão, né? Veja, do ponto de vista de comprovar a validade da relatividade geral, essa expedição não era necessária. A relatividade já tinha sido comprovada de maneira espetacular com aquilo que eu tinha dito, com o avanço do periélio de Mercúrio. O que significa isso? Eu já disse, vocês sabem, que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, ligeiramente deformadas, com o Sol num dos focos. Agora faço uma pergunta. Tirando o Plutão, que não conta, porque não é mais planeta, né? Qual é o planeta que tem a órbita mais elíptica? A órbita mais alongada? Mercúrio. Mercúrio. E Mercúrio tem outra coisa interessante. Como é um planeta mais próximo do Sol, ele tem um ano mais curto. Um ano de Mercúrio dá mais ou menos 3 meses da Terra. Significa que você consegue reconstruir aquela órbita, em particular o chamado avanço do periélio, que é como aquele eixo se desloca, com grande precisão. E já se sabia que o Mercúrio tinha um excesso de avanço, um excesso de perturbação, que não se podia explicar da maneira habitual. Bom, aí você pensa, se o avanço, se as perturbações de Urano foram atribuídas a Netuno, e as perturbações de Netuno foram atribuídas a Plutão, vamos atribuir a um novo planeta essas desvios em Mercúrio. Sim, foi feito. Esse planeta tinha nome, chamava Vulcano. Esse planeta era um planeta que estaria entre Mercúrio e Sol, né? Portanto, difícil de ver, porque ele está muito próximo do Sol. Se tinha a posição precisa da posição dele, da mesma maneira que tinha calculado, e todo mundo está procurando Vulcano. A certeza era tamanha que ele tinha até nome, né? Todo mundo sabia que era questão de tempo encontrar Vulcano. Só que ninguém achava Vulcano. Em particular, aqueles americanos que foram para a Rússia também tentaram achar Vulcano, não acharam, tá certo? Tentaram explicar de outras maneiras, com deformações do Sol, nada funcionava. O que funcionou corretamente foi a relatividade geral. Aquelas contas que o Einstein fez, em 1911, são suficientes para explicar esse número. Então, nessa época, como teoria científica baseada em evidência experimental, a relatividade geral já tinha esse status. A vantagem do eclipse é que você faria uma observação de um fenômeno novo, porque isso de luz ser desviada por atração gravitacional era uma coisa nova. Essa foi a grande motivação do Eddington.
E ele convidou o então astrônomo de Greenwich, que é Frank Dyson, que era um astrônomo muito bem estabelecido, especialista em o que na época era a tecnologia mais avançada, que era a de fotografia associada a telescópio, né? E também uma coisa de fotometria, que o Schwarzschild também tinha sido precursor disso. Eles organizam isso foi feito em 1918, logo depois da guerra. O primeiro eclipse disponível, lembra que é mais ou menos 1 ano e meio, era o eclipse de 19, que seria visível nessa faixa aqui, que coincidentemente, aqui na costa da África, tem as ilhas de São Tomé e Príncipe, que são uma ex-colônia portuguesa, e no Brasil, no Ceará, em Sobral. Essa aqui é a ilustração de um artigo do Times inglês da época. Existe uma iconografia rica dessas coisas, está cheio de foto, quem quiser ver, é muito divertido. Se você colocar Observatório Nacional Sobral, você vai encontrar esse site. E o nosso colega Luiz Carlos Bassalo Crispino, da Universidade Federal do Pará, escreveu muito sobre isso, porque várias dessas expedições que foram para Sobral acabaram indo para a Amazônia também. Enfim, ele tem várias coisas interessantes e com muitas fotos, uma coisa divertida de ver. Esse é o tipo de equipamento que eles tiveram que transformar, que transportar, são coisas grandes. Esse aqui é o maior telescópio, que tem uma grande abertura de lente. Esse é um telescópio um pouco menor, que é usado basicamente para apontar o outro, e tem uma série de equipamentos fotográficos. Esse é o equipamento que veio para Sobral. O equipamento que foi para Príncipe é semelhante, né? O que eles iam medir, certo? Basicamente, você aponta esse telescópio mais poderoso para o céu, você faz uma fotografia e você compara, né, a foto com o Sol e sem o Sol, da mesma constelação. Em particular, essa constelação de 1909 é a Íades, que é uma constelação razoavelmente brilhante e adequada para esse tipo de coisa. Então, você compara a foto com o Sol e sem o Sol, e se você fizer uma superposição, você deve encontrar uma coisa assim, ó. Por exemplo, essas azuisinhas é a imagem sem o Sol. Quando você faz a foto com o Sol, o que acontece é que as estrelas cuja trajetória passam próximas do Sol, elas são desviadas, então aqui da Terra elas vão aparecer movidas aqui radialmente. Quanto mais próximo do Sol passa essa trajetória, maior é o desvio. Então esse camarada aqui é desviado muito, esse aqui é desviado um pouquinho. Tá certo? Perfeito. Só que não é assim, né? Primeiro que você não consegue fazer uma foto com e sem o Sol. Fazer uma foto com e sem o Sol significa fazer uma foto, quando eu falo com e sem o Sol é com eclipse, certo? A outra foto é sem o eclipse. Sem o eclipse, o Sol está na frente, você não consegue fazer a foto. Certo? Então você tem que comparar fotos da mesma constelação feitas em condições diferentes. Feito em dias diferentes, feito em locais diferentes, e isso altera tudo. Em particular, as condições atmosféricas determinam tudo na foto. E tem um fenômeno, que é o fenômeno mais relevante para eles, que é o que eles chamam de mudança de escala. Que é o seguinte: se você comparar duas fotos sem o Sol, feitas da mesma constelação, em locais diferentes, elas aparecem em escalas diferentes. Esse cara foi jogado para lá, esse foi jogado para cá, esse foi jogado para lá. Só que tem uma diferença fundamental entre os dois. O sinal, o desvio que você quer detectar, ele é maior para as estrelas que estão próximas do Sol, e o desvio que eu vou chamar de condições atmosféricas, ele é maior para as estrelas que estão longe do Sol. Certo? Então você pode, usando essas duas coisas, tentar cancelar esse efeito e obter alguma coisa aqui. Mas para isso você tem que ter, primeiro, uma imagem com uma abertura angular relativamente grande,
para você ter acesso às estrelas que estão longe do Sol. E você tem que ter duas imagens, uma com o Sol, outra sem o Sol, nas condições mais controladas que você puder. Certo? Adivinhe, deu tudo errado. Tá certo? Deu tudo errado. Por uma questão técnica, em Sobral, o eclipse aconteceu de manhã. O eclipse aconteceu de manhã, à tarde, o Sol está indo embora e você consegue ver a constelação ainda. Então, você conseguia fazer a foto para explorar isso aqui no mesmo local. Isso é bom. Isso é bom. Né? Só que em Sobral, o telescópio principal quebrou. Eles só tinham o auxiliar, cuja abertura era muito menor. Então, significa que eles não conseguiram ter acesso às estrelas que estão mais distantes, que são essenciais para você controlar esse fenômeno. Certo? Quando eu falo isso aqui, em 1919, ainda que vocês achem impossível ter uma vida assim, não tinha computador. Não tinha Photoshop, não tinha... essas chapas fotográficas eram colocadas uma em cima da outra e as pessoas mediam assim. Certo? Não tinha o Photoshop, que você vai lá e põe uma imagem em cima da outra e faz tudo se ajeitar. Não tinha isso. A equipe que foi para Príncipe teve outros problemas. O tempo lá estava horrível e o eclipse lá foi ao meio-dia. O eclipse sendo ao meio-dia, não tem chance de você fotografar aquela constelação sem o Sol. Você tem que esperar vários meses. Né? E o Eddington não queria esperar isso, então ele usou uma foto que ele fez em Cambridge, que eu não preciso dizer que tem condição atmosférica diferente dos trópicos, certo? Então, era uma coisa assim, o tratamento de dados, isso aqui foi uma coisa extremamente complicada. Essa observação, ela está envolvida numa série de polêmicas, e tem uma que eu quero falar porque ela é relevante, principalmente para os estudantes. A polêmica está no livro, no livro e no artigo, ele conta, que é o seguinte, que o Eddington, ele era um proponente fervoroso da relatividade geral. Então, sempre desconfiaram que ele tinha algum tipo de viés, algum tipo de preconceito, algum tipo de bias, certo? Favorável à relatividade geral. Ele era um proponente fervoroso da relatividade. E sabe-se que na documentação que ele passou, não foi ele que veio para cá, certo? Um professor de Cambridge não vai no barco para fazer, quem foram os estudantes, é óbvio, certo? Nas instruções que ele passou para os estudantes, que essas instruções são conhecidas, ele disse que ele esperava 3 valores para a delta. 0, quer dizer, nenhum desvio, o desvio do Einstein errado e o desvio do Einstein certo. O desvio do Einstein errado, ele já era conhecido. Um astrônomo, no começo do século XIX, mostrou que se você supusesse que a luz tinha natureza corpuscular, então se a luz é formada de pequenas partículas, não importa de quê, mas se a luz é composta de pequenas partículas, então significa que não é uma surpresa que ela tem uma massa qualquer. Né? Não é uma surpresa que ela sofra a atração gravitacional newtoniana. Você lembra lá atrás que eu disse que o efeito da atração gravitacional não depende da massa. Então, basta a hipótese de que a luz é corpuscular. E isso é uma hipótese que o Newton usava. Então, esse valor aqui é newtoniano. Então, o Eddington fala para a equipe que ele espera 3 valores. Delta 0, sem nenhum desvio, que é esquisitíssimo, o newtoniano e este. Então, na verdade, estava entre 2. Tá certo? Quando o Eddington fez isso, ele induziu uma coisa que é conhecida como a falácia do melhor atirador do Texas. Como que é a falácia do melhor atirador do Texas? No Texas, tem um cara que ele se diz o melhor atirador do mundo e ele prova que é o melhor atirador. Como é que ele faz? Ele dá uns tiros e depois vai pinta o alvo. Ele acertou. Aqui e aqui. Certo? No momento que você mostra
para a equipe que vai obter e tratar os dados, que você espera alguma coisa, você pode já estar induzindo o camarada a jogar uma estrelinha fora aqui, uma estrelinha ali, tá certo? Essa falácia, controlar essa falácia é alguma coisa fundamental quando você tem tratamento de dados em grandes experimentos. É fundamental, você não pode induzir na sua amostra um viés da sua hipótese. E o problema é que essas coisas são sutis. Isso não é malandragem do Eddington. Isso é um erro honesto, que muitas vezes você incorre. Controlar isso requer uma certa sofisticação de análise estatística, certo? Muito bem, durante muito tempo, eu não quero usar a palavra acusaram, porque desconfiavam que a análise do eclipse 1919 estava contaminado com esse tipo de coisa. Tinha outra coisa de natureza um pouco mais técnica, que é o seguinte: ninguém esperava que você conseguisse precisões nessas observações de 1919 suficientes para você, por exemplo, rivalizar com a coisa do periélio de Mercúrio. Não, as precisões não eram as melhores. Mas a questão aqui, a polêmica não era por causa da precisão. A polêmica é por causa de um erro induzido na análise de dados por causa do Eddington. A historiazinha é que quando o Dyson conta para um estudante dele que o Eddington espera este ou este, aí o estudante perguntou para o Dyson: e se nós obtivermos delta igual a 5? Aí o Dyson teria dito: aí você vai falar para o Eddington porque ele vai te matar. Certo? Num ambiente desses, a chance de você cair em alguma coisa tipo o atirador do Texas é grande, certo? Bom, esses dados foram reanalisados em 1979. Na verdade, eles foram reanalisados depois também, mas eu só tenho a literatura até 79. E a conclusão é que os resultados são consistentes. Dentro das precisões inerentes desse tipo de técnica, os resultados são bastante consistentes, né? Em particular, a maneira com que eles lidaram com o fato de você, em Sobral, que é onde você tinha as duas fotos, com e sem o Sol, porém com ângulo menor, e em São Tomé e Príncipe, que você tinha as duas fotos em ângulo grande, porém em locais diferentes, a maneira com que eles trataram isso não induziu nenhuma grande barbaridade, certo? Então, os resultados são consistentes. Uma coisa notável disso é que esse foi o primeiro observação desse fenômeno da luz se defletir por uma atração gravitacional, e hoje em dia isso, eu diria que está incorporado na tecnologia de um astrônomo, né? Isso é a base do que se chama lente gravitacional, tá certo? Oi? Do quem? Eu acho que era 1,50, mas não tenho certeza. Era 1,50. Eu não tenho certeza. Mais ou menos 2. Não sei. Eu posso ver isso aí. Não sei. No campo visual deles tinham 12 estrelas. Dessas 12 estrelas, eles só tinham duas em que eles podiam medir desvios apreciáveis. As outras não. Isso que se chama lentes gravitacionais, o que é isso? Você tem no fundo aqui, né, suas estrelas no fundo, você tem um objeto massivo, os raios de luz se deformam, e se você olhar com cuidado isso, você vê que nisso que se chama lente gravitacional de campo fraco, isso é exatamente a configuração óptica de uma lente. Exatamente. Tá certo? E isso está incorporado na tecnologia astronômica. Tem medidas, por exemplo, de matéria escura que são feitas, que exploram lentes gravitacionais. De fato, isso é a única maneira de você detectar matéria escura. Matéria escura, como ela não interage com nada, você só consegue ter alguma informação dela explorando a
interação gravitacional. E o que você faz é olhar a deformação que a matéria escura provoca na luz de estrelas distantes. Quer dizer, você está estudando a deformação causada pelas lentes formadas em matéria escura. Tá certo? Isso aqui é uma foto real, do Hubble, uma foto velha, de 95, uma foto do Hubble. Isso que você vê aqui, ó, essas coisas alongadas, isso não é sujeira na lente, né? Isso aqui é uma lente gravitacional, né? Essas galáxias distantes, o caminho óptico da luz de lá até a Terra, ela passou na vizinhança de um aglomerado de matéria escura e você tem deformações desse tipo. Então, aquilo que em 1919 eram coisas que implicavam em precisões, como eu disse, de 1,57 mais ou menos 2, hoje em dia está incorporado na tecnologia astronômica. É assim que você faz medida de matéria escura. Eu calibrei isso para terminar agora, para que a gente tenha tempo de perguntas e conversas, certo? Então, eu termino dando feliz dia do Pi para todo mundo, certo? Essa água é minha, né? 1.9 aqui? Tá bom. E o erro? 1.9, mais ou menos. Não, então, eu falei 2 por isso, porque não dava. Bom, 2 multiplicando. Essas perguntas. O de Newton, não o 0, né? O outro. Alô? A minha pergunta é a seguinte. Ele usou uma fotografia tirada em Cambridge, para comparar com a de São Tomé e Príncipe, né? Sim. Qual era o problema em comparar com a de Sobral, já que eles conseguiram? Eles compararam todas, né? Porque, compararam todas? Sim, todas. O problema é que eles esperavam ter os 2 conjuntos com todas as estrelas. Só que como um telescópio quebrou, eles só tinham as estrelas mais próximas do Sol. Eles usaram todas, né? Porque eu estava pensando que eles estavam procurando assim a posição relativa entre as estrelas, a distância relativa aparente entre as estrelas em cada foto. Sim, né? mas a foto de Cambridge, na verdade, inicialmente eles não pretendiam usar. Eles queriam usar a foto de Sobral da estrutura não perturbada. Porque a foto de Cambridge é muito diferente das condições atmosféricas, muito, muito diferente, certo? E tudo bem que levassem lá e fizessem o tratamento de dados, mas enquanto isso não custava nada deixar os caras 3 meses depois fazerem a mesma observação da constelação em São Tomé lá? Sim. O Ed não estava disposto a isso, porque... Política, né? Sim. Eu acho que ele queria aproveitar para apresentar isso como a pacificação, pelo menos no que diz respeito às comunidades científicas na Europa, né? E foi isso que fez com que a divulgação fosse tão intensa, né? Porque, primeiro que na Inglaterra se empenharam nisso, e era uma coisa que chamava atenção, porque você tinha acabado de sair de uma guerra que devastou a Europa, e agora, pelo menos, havia alguma esperança de que as coisas iam andar direito. Essa esperança não durou muito, certo? Mas, terminada a Primeira Guerra, havia pelo menos essa esperança. Só mais uma pergunta. O erro consolidado, ele citou aí agora o erro consolidado das 2 observações, né? Mas parece que o de São Tomé tem um desvio maior, né? Tem. São Tomé, o tempo não ajudou. Eles conseguiram fazer 1 ou 2 chapas, choveu, foi São Tomé... Então, o erro relativo foi maior em São Tomé do que em Sobral. Mas eu nunca vi erro de um ou do outro, porque eles comparavam tudo os que eles tinham lá. Eu nunca vi essa informação dizendo o erro de uma observação e da outra. Eles faziam de todas, né? Porque é a mesma constelação, né? É a mesma. Então, agora, o que o Daniel lembrou é verdade. Havia dúvidas se a precisão seria suficiente para diferenciar aqueles 2, o delta 0,87 e o delta 1,75. É um fator 2. O erro do Einstein era um fator 2, exatamente 2. Eu só tenho 2 observações muito importantes. Tem um livro do Prêmio Nobel Weinberg, achei um erro no livro,
porque ele diz que Sobral é uma ilha na costa brasileira. E outra observação muito importante, uns 20 anos atrás, fui para Sobral para ver o lugar. Ninguém sabia de nada, que eclipse, ninguém sabia, até que achei uma freira que mostrou o lugar onde tem uma pedra de comemoração. Então, é uma pena. Esse ano vai ter um evento, eu não sei se é em Sobral, eu acho que o Daniel está, não é? Você não está nesse evento? Eu fiquei sabendo que eu estou. Então vai ser em Sobral? Vai ser em Sobral. E eu imagino que eles vão recuperar o sítio, eu não sei. Sobral é muito seco, né? Quem conhece, é um bom local para você fazer observação desse tipo. A expedição de Sobral, na verdade, foram 3 expedições. Tinha a expedição britânica, a expedição americana e uma expedição brasileira, que eles faziam outro tipo de medida, eles aproveitaram o eclipse, aproveitaram os equipamentos. Né? Isso naquele site que eu coloquei, se eu colocar o Observatório Nacional Sobral, você encontra lá um monte de... Né? Posso? Como que o Einstein determinou o 0,87 dele, se ele não tinha uma solução propriamente dita? Ele, usando os argumentos tipo elevador de Einstein, supondo que a aceleração é constante, não sei o que, ele faz, só que na verdade ele obtém o resultado newtoniano, certo? Exatamente newtoniano. São argumentos relativamente simples e errados. Note que o periélio de Mercúrio, quando ele calculou o avanço do periélio de Mercúrio sem a solução de Schwarz, estava certo. Agora a luz estava errada. Isso tem a ver, é uma sutileza das geodésicas tipo tempo e tipo luz. Ele errou com a geodésica tipo luz, a tipo tempo ele acertou. Isso. Tem. Não. O elemento de linha é o do Schwarzschild. Ele não tinha esse. Ele usou um elemento de linha newtoniano em que ele só aproxima o G00. Esse é o erro. Esse é o erro. Eu tenho uma pergunta. Já que logo depois da medida do Eddington houve essa controvérsia, quando é que ela foi sanada? Quando, nos anos seguintes, houveram outros eclipses? Quando é que... Tirando o periélio de Mercúrio, a próxima previsão assim, da relatividade que foi verificada com grande precisão tem a ver com eco de radar. Isso é dos anos 50, tal, muito posterior, tal, dos anos 60, coisa assim. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que a próxima comprovação de grande precisão da relatividade geral não foi um eclipse desse. Eu não sei dizer quando foi o próximo eclipse que acertaram isso aí, não sei. Na verdade, eu esperava um aluno, alguém, protestar, porque quando você mostra aquela imagem, quando o acelerador sobe, a luz é desviada, né? O sujeito podia perguntar assim, mas e se a velocidade fosse constante, em vez de acelerado, também devia ter um desvio, né? Mas ninguém perguntou. Porque Então, Galileu, inercial... tem uma história por trás daquilo lá, né? Tem 2 coisas fundamentais ali, o princípio da relatividade e outra a constância da velocidade da luz, né? Porque senão não sai nada disso aqui. Né? Você tem que supor que, por mais que a trajetória mude, a velocidade da luz é a mesma. E aí você se vê na situação curiosa, porque se a velocidade é a mesma e a luz percorre distâncias diferentes, então significa que o tempo associado a sair daqui e chegar aqui não é o mesmo. Certo? E isso é o germe das transformações de tempo, espaço e relatividade. Né? Os intervalos de tempo dependem do estado de movimento do observador.
Então, tem um monte de coisas mais envolvidas naquelas duas coisinhas ali. O erro mais comum que as pessoas acham é o seguinte, é que não é luz, suponha que não seja luz, suponha que seja estilingue, tá certo? Soltar o estilingue, né? Quando você solta o estilingue no elevador, o elevador se movendo com velocidade constante, a velocidade do estilingue é sujeita, a não ser que você esteja um estilingue muito, muito forte, tá certo? Então, seu estilingue, se ele imprime a sua pedrinha a velocidades baixinhas, né? Você tem uma componente aqui, uma componente assim, certo? Então, a luz, a pedrinha faz isso assim, certo? Agora, na relatividade não é assim, não é assim. Mais perguntas? Você comentou que o efeito de lentes gravitacionais faz parte do dia a dia dos astrônomos. Sim, está incorporado na tecnologia assim, dele. Acho que você pode comprar. Se você for na loja, eu quero uma lente, um detetor de lente gravitacional. Mas até hoje, qual é a maior precisão dessas medidas? Assim, hoje as pessoas tentam testar o limite da relatividade geral. Onde é que a gente pode, que experimento a gente teria que olhar para ver o limite dessa teoria? Onde que ela é válida, então, quando é que ela não é válida? Relatividade é testada, basicamente, com observações astronômicas e astrofísicas. Observação é um tipo muito especial de experimento, tá certo? É um tipo de experimento onde a reproducibilidade é complicada, certo? Então, você pode usar a observação no método científico, mas não com o experimento que você faz no seu laboratório, é um pouco mais sutil. Mas eu diria que as observações que te dão informações mais precisas acerca da relatividade são aquelas que envolvem campos mais fortes e são os recentes de ondas gravitacionais, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a relatividade é testada em uma série de contextos. Por exemplo, na cosmologia, a relatividade é testada, por exemplo, com as coisas das ondas das lentes gravitacionais em distribuições de matéria escura. Você usa isso para inferir propriedades de matéria escura, certo? Aí você pode falar, mas eu não sei nada de matéria escura, então o que você está dizendo? O problema é que isso é compatível com outras coisas. E assim vai, certo? Né? Não existe detecção direta de matéria escura. Agora, a informação que você tem da presença da matéria escura é compatível com outras coisas. Então, o seu quadro de plausibilidade vai se fechando, certo? Vai se fechando. Essa é uma maneira muito especial de você rodar a manivela do método científico, certo? Você vai excluindo as coisas que não funcionam e você vai ficando com aquilo que descreve melhor e, fantástico, o que descreve melhor é a realidade geral. Com a maldita constante cosmológica lá, mas é a realidade geral. Mas qual é a teoria? F igual a MA, mede F e mede MA. Bom, para medir isso precisa um relógio. O relógio é feito com mecânica newtoniana. Veja, você nunca, com o método científico, você nunca vai obter a resposta de quem é certo. Nunca. Você tem quem é errado. Então, você ganha conhecimento com o método científico, excluindo o que está errado. Então, você tem um determinado fenômeno. Você tem 500 explicações para ele. Aí, você usa o método científico, exclui 490. Olha, eu acho que você aprendeu algo. Você sabe que ele não é aquelas 490 coisas, ele é um daqueles 10 lá. E assim você vai indo, tá certo? Então, a essência do método científico é essa, você ganha conhecimento acerca de um fenômeno, excluindo o que não é. Você não vai, com o método científico, obter a verdade com V maiúsculo, não é isso. Você se aproxima da verdade jogando fora o que está errado, é isso. Né? Essa é a física, ela tem um status privilegiado, se você comparar com outras ciências, porque na física, tipicamente, a gente tem a teoria. Não existe teoria competindo com a relatividade de Einstein para descrever os fenômenos do sistema solar. Não tem. Só essa. Em outros lugares não é assim. Se você vai na biologia, por exemplo, não é assim.
Uma pergunta de cunho especulativo. Se não tivesse tido a guerra e a expedição da Rússia tivesse medido a deflexão o dobro da expectativa de Einstein, você acha que ele ganharia a notoriedade que ganhou? O que Não, aconteceria? primeiro, o impacto disso na ciência é ser nada, certo? Porque tenho certeza que no próximo eclipse eles acertavam. Agora, o impacto nisso na fama do Einstein, eu chutaria que ia ser importante. Porque o evento que faz com que o Einstein seja conhecido internacionalmente é esse do eclipse. Se não tivesse acontecido, não tivesse tido a guerra, se não tivesse a iniciativa do Eddington de tentar mostrar para o mundo que, pelo menos, as comunidades científicas estavam pacificadas, o Einstein não teria tido a fama que teve. Talvez mais tarde ele tivesse tido, né? Mas não em 1918. Agora, do ponto de vista científico, se tivessem, na época, mostrado que o Einstein estava errado, isso ia ser irrelevante, tenho certeza. A história do prêmio Nobel do Einstein é mais complicada ainda, certo? Como todo mundo que trabalha na área, e tanto em 2005 como em 2016, eu tive um monte de convite para falar do Einstein, certo? Fazer palestra do Einstein. Isso é uma coisa que eu não estava muito habituado, agora eu estou mais habituado. E vou ser muito sincero com vocês, é uma coisa que nunca me interessou, né? Isso é comum entre os cientistas. Nós, por treinamento, nós somos acostumados a dialogar com a obra do cara. A figura histórica do cientista, por mais interessante que possa ser, é meio irrelevante, certo? Então, você aprende a dialogar com a obra, não com os fulano. Então, eu me vi lendo biografia do Einstein e tal, e tem um monte de história, né? E, em particular, o Prêmio Nobel, o Einstein ganhou o Prêmio Nobel em 1922 pelos trabalhos de 1905. Ele podia ter ganhado esse Prêmio Nobel, sei lá, 1907. Né? O von Laue ganhou o Prêmio Nobel antes que ele. E o von Laue fez parte da carreira dele usando os resultados de 1905. E ganhou o Prêmio Nobel antes do Einstein, certo? O Einstein tinha tanta certeza que ia ganhar o Prêmio Nobel, que ele fez um acordo com a primeira esposa dele. E o acordo é que eles se divorciariam e ele daria o prêmio em dinheiro para ela quando viesse, porque ele tinha certeza que ia ganhar. Né? E isso acabou suscitando uma série de questões do tipo, ele faz isso porque ele tem peso na consciência, porque ela que fez a teoria da relatividade, ele copiou, não sei o que, não sei o que. E aí você vai nessas histórias. Né? Eu fui ler sobre isso e você chega em detalhes assim, gente que descobriu cartas entre eles, quando eles eram ainda um casal apaixonado, usando sutilezas da segunda pessoa do plural em alemão, porque ele falava assim, a nossa teoria. Aí as pessoas, ele está falando que é a nossa, então significa que ela ajudou. E aí as pessoas usam sutilezas da língua alemã, não sei o que. Quando você se depara com esse tipo de análise de hipótese, eu não me interesso. Certo? Né? Então, eu não sei dizer dos detalhes do Prêmio Nobel do Einstein. O que eu sei é que ele tinha certeza absoluta em ganhar. Já muito cedo. Não precisava esperar 22 para ganhar, não. Eu já sabia que ia ganhar. Por que demorou tanto? Eu não sei. Não, ele ganhou. Então, essa é outra coisa injusta, né? Se você ler a citação, ele fala assim, ganhou pela explicação do efeito fotoelétrico. A explicação do efeito fotoelétrico é o segundo paper 1905. Se você olha com cuidado aquilo, aquele paper não é o efeito fotoelétrico. Aquele paper é o nascimento da mecânica quântica. É ali que nasce a mecânica. Não é em 1900 com o Planck. É em 1905. É ali. Então, o paper é muito mais do que isso. O fato da citação dizer que ele ganhou pela explicação do efeito fotoelétrico, eu não sei como são as regras do Prêmio Nobel. De repente, eles fazem uma citação baseada no abstract do paper, eu não sei. Certo? Esse paper 1905, ele é muito mais do que uma explicação do efeito fotoelétrico. Ele é o paper da mecânica quântica. Qualquer um desses 3 papers de 1905 já garante vaga no panteão dos gênios universais. Qualquer um. O movimento browniano, para quem não sabe, isso é uma das primeiras evidências
concretas da hipótese atômica. Até 1905, tinha gente, acho que até o grande Langevin, que achava que esse negócio de hipótese atômica é uma coisa que é uma hipótese dos matemáticos, não precisa levar a sério isso, certo? Quem solidificou a hipótese atômica e colocou em condições de ser testada foi o Einstein também. Então você tem relatividade especial, movimento browniano, isso. Você escolhe qualquer um deles e... Eu posso ter entendido errado na hora que você disse que ele foi usado quando estava calculando os deltas, foi usado como se a luz tivesse massa. Isso não seria uma reafirmação da teoria de Newton para a gravitação na hora da comprovação? Não, o Einstein não fez isso. O primeiro resultado que o Einstein obteve é idêntico ao que um outro astrônomo tinha obtido no começo do século XX com a hipótese corpuscular da luz. Mas isso não chegou a dar problema na hora que esses dados foram comprovados, falando que seria apenas uma reafirmação? Não. Na verdade, o Edison não tinha que ter falado para a equipe o que ele esperava. Essa é a questão, certo? Não. Mais perguntas, comentários, pontos? Bom, se não é o caso, vamos agradecer ao Alberto mais uma vez.